Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de hoje, direcionada ao pré-ENEM. Você está na sua reta final, acompanhando nossos conteúdos, acessando a nossa plataforma Eduque. Lá você não vai ter só as aulas de biologia, mas os outros componentes curriculares importantíssimos para você arrasar no seu Enem. Lembrando que o Enem, ele exige de você o quê? Muita leitura, então tem que trabalhar questões para você interpretar, principalmente falando do nosso conteúdo de genética. A gente já teve genética 1 na aula passada, estive com você aqui tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas, mas agora a gente vai trabalhar mais focado a questões e análise de questões que podem ser cobradas no Enem e você com certeza, com posse dessa aula e dos conteúdos que você está estudando, vai arrasar. Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma breve revisada aí dos conceitos gênicos. Vou botar só aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, lembrar o que era, meu Deus, professor, o que é o genótipo, fenótipo, dominante, recessivo. Então, lembrando que tudo está relacionado ao nosso estudo. Eu não posso ficar aqui nessa aula, o tempo é curto, falando sobre tudo isso. Então, vai lá na nossa aula passada, na nossa plataforma e acessa. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses termos mais durante a nossa aula. Uma outra coisa importante que eu queria deixar claro aqui e destacar, por isso que eu vou trazer nessa aula, é a importância de você estudar mutações, o que é uma anaploidia, o que é uma euploidia, tá? Sobre o que são as mutações ou cromossômicas ou estruturais e as suas manifestações. E em especial, olha só aqui, ó, as doenças, principais doenças relacionadas a alterações, a mutações da disposição ou na configuração dos cromossomos. Então, a gente tem a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a de Edwards, a de Turner. Então, todas elas vão estar associadas. Por exemplo, a de Down, que a gente até comentou na aula passada, é uma trissomia no 21. Já, por exemplo, a de Patau, ela é a trissomia no par 13. E a gente tem doenças também relacionadas ao par sexual. Então, quando a gente tem um super-homem ou super-macho, onde você tem um homem que, em vez de ter só XX, vai ter XY, mais Y, e uma mulher que vai ter XXX, ou ela vai ter XX, variação também XXY. Então, são combinações relacionadas ao cromossomo, a mudanças no número e nas estruturas dos cromossomos sexuais, por exemplo. Então, não vão estar só associadas aos cromossomos somáticos, aqueles que configuram nossas características, mas a gente pode ter mutações relacionadas aos cromossomos sexuais, então muita atenção nisso aí. Uma outra coisa que a gente não deu tempo de falar na aula passada, que também está associada à genética, são os estudos dos tipos sanguíneos. Olha só, então basicamente nós vamos ter 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O. E esse sistema sanguíneo ele vai estar associado à configuração da tua hemácia. Lembra que a hemácia são os glóbulos vermelhos, então são as células que são ocas, né? Elas são ocasinhas, parece um discozinho. Elas são assim para elas poderem guardar mais gases, né? Ou seja, oxigênio, ou seja, gás carbônico. E ali a configuração da sua hemácia, ou seja, o tipo dela, vai dizer o seu tipo sanguíneo. Isso também está relacionado à membrana da hemácia. Então, são configurações da membrana. Olha só na imagem aí no cantinho. Então, olha só, o tipo A ele tem tipo uma bolinha, o tipo B ele já vai ter uma bolinha mais diferente, menor, o tipo A e B a mistura das duas e o tipo O a ausência dessas bolinhas. O que são essas bolinhas? Elas são lá as proteínas do glicocálex, lembra? Então, a gente tem a membrana plasmática, então a gente tem as proteínas codificadoras, então é a estrutura da membrana plasmática e suas variações. É sempre bolinha? Não, aqui está um exemplo, mas são basicamente isso aí. E as combinações de tipo de sangue, elas também vão estar associadas ao fator RH, se é positivo ou negativo, tá? Então tem a ver também com vamos dizer assim, a polaridade da tua hemácia. Então, com possibilidades eu posso ter AB positivo ou negativo, B positivo ou negativo, A positivo ou negativo ou O positivo ou negativo. Nesse quadro aqui a gente tem quem doa para quem recebe de quem. Então, isso tem a ver também com o estudo da genética. Por que tem a ver com o estudo da genética? Porque você herda o tipo sanguíneo da sua família. Então, você não vai nascer com um tipo sanguíneo totalmente diferente da tua família. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, então, que de um cruzamento entre um homem A
com uma mulher B, eu tenho aí então o nascimento de uma criança O, né, sem considerar o fator RH. Será que isso é possível? Pode ser possível porque quando eu tenho um sangue A e um sangue O, eu ainda posso ter uma variação de recessividade e está relacionado esse O a vir. Mas é muito raro. O mais comum é que a criança ou nasça A, ou nasça B, ou nasça AB. Entenderam? Então, por isso tem a ver com aquela questão, lembram? Que eu comentei na aula passada, se não acessa lá o vídeo sobre a hereditariedade e a variabilidade. Então você vai ter a capacidade de passar as características para os seus próximos descendentes, mas isso vai estar dentro de uma variabilidade, ou seja, de uma condição de variar dentro daquilo que é possível. Tudo bem? Uma questão, né, um tema que pode aparecer lá no Enem de repente e tal, é sobre uma doença relacionada à tipologia sanguínea, mais necessariamente ao fator RH, que é a eritroplastose fetal, ou então também que a gente pode chamar de a doença hemolífica do recém-nascido. O que é essa doença, gente? Lembrando que a criança, que é gerada na barriga da mamãe, ela não tem ligação direta ao sangue da mãe. Ela passa os fluidos para lá, mas ela não tem, ela tem o seu próprio sanguezinho que está sendo formado lá nela e a mamãe vai ter o sangue dela lá, tudo bem? Mas existe um momento durante a gestação que a criança vai entrar em contato com o sangue da mãe. E esse momento é durante o parto. Então, durante o parto, pode haver o contato do sangue do bebê com o sangue da mãe. A doença, a eritroplastose fetal ou a doença hemolífica do recém-nascido, ela tem a ver o seguinte: quando a criança nasce e entra em contato com o sangue da mãe, que tem um fator RH diferente, a mãe vai criar o que? Anticorpos para aquela criança, ok? Até aí, na primeira gestação, tudo bem. Então, por exemplo, se a mãe foi positiva e teve um filho negativo, entrou em contato ali, ela vai criar um anticorpo. O problema é no segundo filho. Por que o problema é no segundo filho? Porque no segundo filho, se esse filho ainda vier com essa mesma configuração, a mãe é positiva e ele negativo, a criança vai ter contato, a mãe vai ter uma reação dos anticorpos com aquela criança durante o nascimento. E aí pode ser tanto danoso para a mãe quanto para a criança, tá bom? Como isso é solucionado? Quando isso é identificado, antes do parto da segunda criança, é aplicado como se fosse uma vacina para que isso não seja gerado o anticorpo, né? Assim como também isso é feito, esse procedimento, ainda na primeira criança, porque não vai ter a fabricação desse anticorpo. Então, resumindo, é isso aí. É só isso? Não, tem outros detalhes que você precisa atenar. Eu só trouxe essa curiosidade para você falar, o professor falou sobre eritroplastose fetal. Então, dá uma estudadinha, dá uma revisadinha aí, que, como eu disse, o nosso tempo é curto, a gente não tem como acompanhar. O que é o objetivo da aula de hoje? Esse objetivo vai ser difícil, mas a gente vai alcançar, é a interpretação de heredogramas. Primeira coisa, professor, o que é interpretação? Isso você já sabe, mas o heredograma não. O heredograma é uma expressão, certo? Vamos dizer assim, uma demonstrativa, é como se fosse um modelo para eu poder entender as características que vão ser expressas dentro de um grupo que eu estou analisando. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu uso essa expressão visual para entender a manifestação de uma doença dentro do grupo que eu estou analisando, da família, das gerações que eu estou analisando, mais ou menos de acordo com o Mendel fez, só que diferente porque agora eu posso trabalhar mais números em relação a isso aí, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender do heredograma, os símbolos, tá? Então, a gente vai revisar não todos, um por um aqui, mas os principais quais são os? Quando eu tenho bolinha vazia, eu tenho uma mulher não afetada, quadradinho vazio, um homem não afetado. Então, quadradinho e bolinha. Bolinha é mulher, quadradinho é homem, certo? A mulher afetada e homem afetado vão ser bolinhas e quadradinhos pintadinhos. Quando eu tenho aí, por exemplo, uma característica heterozigota, que eu já quero dizer se é heterozigoto, eu vou ter eles divididos. Eu vou ter indivíduos mortos, quando eu tenho um casamento consanguíneo,
gêmeos dizigóticos e monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos e gêmeos de diferentes placentas. E aí a gente vai tentando entender isso aí. Existem mais símbolos, tá? Por incrível que pareça, não são só esses, mas aí você já vai dando a sua revisada em casa e sabendo que a nossa temática é heredograma, tudo bem? Então, beleza, professor, já entendi que tem um símbolozinho, bolinha é mulher, quadradinho é homem, bolinha pintadinha de preto é mulher afetada com a doença, quadradinho pintadinho de preto, homem afetado com a doença, show de bola. Então, como é que a gente pode analisar um heredograma? Vamos para um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo que eu vou colocar no quadro. Eu tenho esse heredograma aqui, e aí você vai olhar para ele, e como é que você analisa um heredograma? A primeira coisa que você faz é fazer uma identificação da distribuição aqui das coisas. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar, por exemplo, as gerações. Quantas gerações eu tenho aí? 4. Tá vendo na setinha? Uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta geração. E aí, aqui eu tenho as perguntas para responder. Quantos homens estão representados nesse heredograma? Você vai contar os quadradinhos, 9. Quantas mulheres? 13. Quantos indivíduos estão representados no total aí? 22. E quantos estão afetados? Ou seja, vão estar pintadinhos, a gente vai ter 3. Então, olha só, você pega o heredograma, quando você olhar para ele, leu a pergunta sobre ele, você já faz uma tabelinha do lado lá com um resuminho do que você conseguiu entender sem nem estudar a questão, porque isso já vai te dar muita noção do que está sendo tratado naquele do que está sendo representado naquele heredograma. Então, a primeira dica do prof é essa. Quando vê um heredograma na prova, você já não vai resolver. Você analisa, lê a questão, analisa o heredograma e já faz um resuminho dele, que isso aí já vai te ajudar muito na hora da prova. Isso aí já é 50% do teu tempo poupado nesse processo aí. E quando você faz o resuminho do heredograma, você não precisa estar todo o tempo indo lá conferir quantas bolinhas, quem é bolinha, quem é quadradinho, qual é que está afetado. Não, você já tem um resumo ali, isso já te dá uma velocidade muito grande em resolução. Dica para o Enem aí e para as outras provas também, ok? Então, na minha interpretação, beleza, fechou, já entendi isso aí. Vamos trabalhar agora dentro de uma questão, que agora o bicho vai pegar, porque a gente só viu aí, só para ver quanto é que tinha, quem que estava afetado, tá show de bola. Vamos trabalhar dentro da questão agora, um exemplozinho. Então, a gente tem o seguinte, na prática, considere o heredograma que representa uma família portadora de uma característica recessiva condicionado a um gene situado em um dos cromossomos sexuais. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que, olha só, a análise da questão é muito importante. Lá na prova você tem como pintar, fazer várias coisas? Não, mas você pode fazer, sublinhar as coisas importantes da prova. Então vamos ver o que é importante nessa questão aí, ó. Um caráter recessivo, ou seja, ele vai ser, no caso, um par de alelo recessivo, ok? O que quer dizer isso também? Quer dizer que quando eu tiver um alelo dominante, isso não vai aparecer, ou seja, eu vou ter uma pessoa portadora, mas que não vai ser manifesta, ok? E uma outra característica é que está relacionado a uma característica, né, a um dos cromossomos sexuais. Eu botei até exemplo aí, ó, eu vou ter no caso de mulheres XX e no caso de homens XY. Então, veja bem, se eu tenho essa doença relacionada a um dos pares, a um dos cromossomos sexuais, ela não disse na questão se é o cromossomo masculino, que seria o Y, ou o feminino o X, né, com predominância. Então, eu imagino que é o seguinte, que pode em algum momento eu ter uma mulher com a doença ou um homem com a doença, certo? Certo. Mas vocês acham que se é uma doença relacionada à recessividade e a um cromossomo sexual, ela vai estar tendo que aparecer em qual, ela vai precisar aparecer em qual cromossomo para ser expresso, por exemplo, num homem? No X. Concorda comigo? Porque se ela estiver no Y, ela não vai ser expressa. Não é verdade? Porque aí ela não vai ser nunca expressa na mulher, ou seja, o homem não vai poder passar as características pelo X ou pelo Y, apenas pelo X. Então já dá uma ideiazinha aí de como é que a gente vai resolver.
Vamos voltar agora, já fizemos, vamos fazer também o nosso resumo. Então, quantas pessoas eu tenho nesse heredograma aí? Vamos contar rapidinho. 6 mais 2 mais 3, vou ter 11 pessoas. Quantas mulheres? Eu vou ter aí, no caso, 7 mulheres. E o restante são homens. Ok. Na questão eu vou falar o seguinte, ó, a mulher 2 é homozigótica. Então, lá na 2 ela é homozigótica. Não sei, não dá para ter certeza, né? Porque lá na frente a gente tem uma pessoa afetada, um homem, então vamos ver. A filha do casal 3 e 4, então lá no cruzamento 3 e 4 eu tenho 2 filhas e um menino. Certamente são portadoras do gene. Então, vamos ver, o gene está expresso lá no menino, então apareceu. Mas a gente não sabe se vai estar totalmente disposto, né? As mulheres 2 e 3 certamente são portadoras do gene. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras, então a gente tem o casal cruzamento 1 e 2 mulheres, né? Essa aí até dá para marcar, vamos esperar para ver. E os homens 1 e 4 certamente são portadoras do gene. Então aqui para a gente avançar, o nosso tempo é curto, as mulheres 2 e 3 são portadoras certamente do gene. Por que as mulheres 2 e 3 são portadoras do gene, mas essa doença foi expressa só num homem, professor? Eu não entendi. Lembra que eu falei para você analisar se é uma doença que está relacionada a um par de cromossomo, né, dos sexuais, e se eu tenho pessoas que podem portar tanto homem quanto mulher, e é uma doença recessiva, ou seja, ela vai estar relacionada a apenas a expressão gênica da recessividade, eu vou ter mais chances de vir no homem ou na mulher. No caso, se eu tenho isso relacionado ao X, no homem, porque basta vir um alelo recessivo no X do homem que ela já vai ser expressa. Na mulher, como é uma doença recessiva, eu vou precisar que os 2 cromossomos, os 2X, sejam recessivos, e isso aí é mais difícil. Então, logo, a alternativa a ser marcada seriam as mulheres 3 e 2, certamente são portadoras, mas elas não vão ser expressas. Por quê? Porque lá na frente eu vou ter isso expresso no caso do menino, filho do casal 3 e 4, que aí vai ter a sua recessividade totalmente expressa relacionada ao X, ok? Vamos ver aí mais uma questão, essa aqui vai subir o nível de dificuldade e vocês vão entender como o resumozinho vai melhorar. Por que vai melhorar? Olha esse heredograma, olha o tanto de cruzamento e indivíduos que eu tenho nesse heredograma. Então eu preciso fazer o resumo para ajudar a resolver. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Isso a gente já sabia. Qual é o padrão da herança observada? Então ele quer saber o seguinte, ele não quer saber quem foi afetado ou não, ele não quer saber a quantidade disso, ele quer saber um padrão. Ele quer saber o que está lá, se é dominante, se é recessivo, o que é que está sendo expresso a partir daquela doença. Vamos lá, porque essa aqui tem um teorzinho mais de dificuldade. Olha o nosso quadrozinho de resumo aí, ó. Eu tenho 32 pessoas no total, eu tenho 15 homens, 7 mulheres, sendo que eu tenho 3 homens afetados e 12 mulheres afetadas. Olha só, já dá para ter uma noção do que essa doença pode estar relacionada. Por quê? Porque eu tenho muito mais mulheres afetadas em relação a homens e eu também tenho mais mulheres na população do que homens. Ou seja, pode já ter uma tendência aí de te impulsionar para marcar que seja uma doença relacionada ao sexo, no caso, no aparecimento das mulheres, porque eu tenho mais mulheres e mais mulheres afetadas. Mas a gente precisa ver agora as alternativas. A gente já analisou, veja bem que a gente já tem um cenário, mas vamos ver se ele está coerente com as alternativas agora, tudo bem? Então vamos voltar para as alternativas. Dominante autossômico, ou seja, num cromossomo lá que não é o sexual, possui doença que aparece em ambos os sexos. Beleza, eu posso associar isso aí, porque eu tenho tanto em homens quanto mulheres. Vamos deixar ela aí para depois. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre na transmissão do pai para filhos. Ocorre sim, a gente tem vários casais aí, portadores que vão ser transmissores para os seus filhos, nos exemplos aí.
Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas dos homens afetados também representam a doença. E codominante autossômica, pois a doença é herdada pelos filhos, ambos dos sexos. É só a gente analisar, gente, aí, ó. Vamos ver os casais onde os pais são afetados. Olha só, onde tem casal de pai afetado, tem filhas que nascem portadoras. Então, logo, analisando essa imagem, ele é dominante ligado ao sexo, pois as filhas dos homens afetados também apresentam a doença. Tudo bem? Então, logo, eu posso deduzir também que essa doença vai estar relacionada em qual tipo de cromossomo? Ao X e não ao Y, porque se está manifestando na mulher, né, então a gente tem a dominância nisso aí, ou seja, se aparecer, a gente viu um outro exemplo da recessividade e um exemplo agora com a dominância em relação a pares de cromossomos sexuais. Tudo bem? Outra coisa que eu queria trazer na aula de hoje, que a gente deu uma passada rapidinho, para a gente só não esquecer de acompanhar para o Enem. Então veja como os nossos conteúdos vão ser complementares. Então você vai pegar a aula de genética 1, vai pegar a aula de genética 2 e vai associar isso aí. O heredograma, gente, ele pode ser usado para ler qualquer questão relacionada a problemas genéticos. Então é muito usado nas expressões de doenças, porque a gente quer entender a partir da leitura e interpretação desses heredogramas. Uma outra coisa importante que você precisa estudar na parte de genética é lá voltar e revisar também, já tem uma aula sobre duplicação, síntese e transcrição de DNA, mas tudo isso vai estar relacionado ao nosso conteúdo de genética. Por quê, professor? Porque todo o processo de expressão gênica vai passar pela duplicação, pela leitura e pela transcrição do RNA, ou do RNA formado ainda lá no núcleo, no ribossomo. Isso vai dar as expressões gênicas. Lembrando que a gente também vai ter expressões que são gênicas, que a gente não vai ver externamente, né, estruturais, e nós vamos ter expressões que a gente vê. Tudo aquilo que a gente vê, recapitulando, a gente fala sobre fenótipo. Ainda sobre interpretação de heredogramas, eu vou deixar essa imagem, né, no quadro aqui para vocês, para a gente conversar, a gente tem que também pensar o seguinte, que quando você analisa um heredograma, você não pode já deduzir, a partir daquilo que a gente já viu na aula de hoje, o que é o processo. Você tem que fazer o seu resuminho, você tem que olhar os cruzamentos, se preciso você vai circular onde tem os cruzamentos críticos para você entender. E você também vai fazer um pouco de cálculo de probabilidade. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma doença recessiva, ok, relacionado ao Y, então veja bem, se eu tenho uma doença relacionada ao cromossomo Y, que é o masculino, ela só vai ser manifesta em homens, ok? Ok. Então se numa pergunta eu perguntar o seguinte, quais são as chances de num cruzamento, onde nasce tanto homens e mulheres, que são 50% de chance, eu tenho as chances de nascer um homem com essa doença. Ora, se ela é relacionada ao cromossomo Y, se vai nascer o homem, a chance é 100% dentro daquela outra metade. E aí você vai fazer uma regrinha para você entender. Então veja bem, se eu tenho 50% de chance de nascer um homem ou mulher, então desse 50% de chance, 50% de chance também vai ser desse homem nascer doente, ok? Lógico que se ele nascer homem, vai ser 100%. Lógico, nascer homem, veio doente, tudo bem? Então, você precisa analisar bem a questão, ler e interpretar para que você não se aperreie. Outra coisa que é muito comum lá no Enem, as pessoas, além de fazer, não olharem os enunciados, já parte para as alternativas e vai marcando. Então, por exemplo, naquela situação onde a gente analisou uma questão relacionada à presença da doença nas mulheres, a gente viu que naquela alternativa lá tinha muitas mulheres e muitas mulheres afetadas. Se você só parte desse princípio e lê o enunciado lá, você ia colocar dominante relacionada à expressão gênica XX. Mas aí você, ao acompanhar e ao ler as alternativas, você vai perceber
que, na verdade, a doença está nos homens e que os filhos dessas mulheres, na dominância lá, que vão herdar o X do homem, vão ter uma expressão genética e vão ter a doença manifestada, vão ser afetados. Então, nesse caso aí, você precisa ler o enunciado, fazer o seu resumo, acompanhar os cruzamentos do heredograma e aí, num segundo momento, você parte por os enunciados e por eliminação você vai retirando isso aí. Lembrando também que é muito importante o seguinte, você também dá a sua revisada lá nos conteúdos que a gente viu hoje sobre eritroplastose fetal, sobre as tipologias sanguíneas, porque são questões que já estão há algum tempo que não são abordadas no Enem e em algum momento você pode ter elas presentes lá de volta. O Enem ele sempre dá essa renovada, é um padrão, está renovando questões, lembrando que elas vão estar sempre contextualizadas, tudo bem? Se você teve alguma dúvida na aula de hoje, acesse a nossa plataforma e os outros meios de estudo, acesse a nossa aula de genética 1 para você entender o que é um gene, o que é um cromossomo, o que é um alelo, o que é a dominância, a recessividade, e aí depois você pode até inclusive fazer simulações de heredogramas a partir de exemplos para poder resolver questões. Se for questões também relacionadas à primeira e à segunda lei de Mendel, que a gente já viu na nossa aula 1, aí fica mais fácil ainda, você vai fazer aquele quadrozinho de distribuição, distribuir as configurações dos alelos possíveis e aí fazer as combinações, a partir daí fazer os cálculos, tudo bem? Então, a genética é difícil? É difícil, mas se você estudar os termos usados na genética e depois ir aplicando esses termos às doenças e às análises delas, você vai se dar bem, com certeza, no Enem. Então, deixo mais um recado aqui de bons estudos. Se ficou alguma coisa não tão clara, acesse, use como via, como estímulo para você acessar outros conteúdos na sua escola, em outras plataformas, com prioridade, lógico, a nossa plataforma Eduque, e fiquem bem.